Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Bom dia, Estela. Tudo bem, minha irmã? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Joelma. Sejam bem-vindas. Bom dia, Esther. A paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Eu desejo que estejam bem. Bom dia, Mi. Seja bem-vinda. Tá frio aí hoje na cidade de vocês? Aqui tá 13 graus, a gente tá quase de touca. Eu vim pra cá e eu falei pro meu esposo, já liga o aquecedor, porque eu tô com muito frio. Tá frio aqui hoje. Hoje tá frio pra valer. Imagina quem mora no Rio Grande do Sul já é acostumado, né? Já é acostumado com o frio e aí fica tudo bem com o corpo, mas a gente não. A gente gosta de calor. Aqui só falta uma praia de tão calor que é. Tá calor aí, Mi? Aqui não, manda um pouquinho pra cá. Manda um pouquinho de sol pra cá. Ai, Jesus, obrigada. É isso mesmo. É isso mesmo, minha irmã. Nós temos sempre que dizer que tá tudo bem. Nós precisamos enganar o inimigo, não é verdade? Nós precisamos enganar o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Ai, como é bom estar aqui todas as manhãs. Ontem eu estava fazendo, cadê meu papelzinho? Ontem eu estava fazendo estudando, né? E, e organizando os livros que nós ainda temos que ler esse ano. E falta 150 dias para a gente terminar de ler o Novo Testamento. Olha que bênção. Tá sol aí, né, Estela? Manda um pouquinho para cá também. Porque hoje tá frio para valer. Ó, falta 150 dias para a gente terminar de ler. São 5 meses, né? E falta 146 dias para terminar o ano. Então, nós vamos terminar o Novo Testamento no comecinho de janeiro. Ou, se tiver algum capítulo muito pequenininho nesse caminho, né? Se tiver algum capítulo que a gente leia que é muito pequenininho, a gente lê de 2, para a gente ver se a gente consegue terminar esse ano. Olha que bênção. Amém? Então, esse ano nós vamos ser muito abençoadas pelo ensino, pela verdade da palavra que está sendo revelada a nós. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, hoje nós vamos ler capítulo 19, tá? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor. Eu entro nas cortes celestiais, me rendo aos seus pés, Pai. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Declaro que o Senhor tem liberdade de fazer todas as coisas nesse ministério e nos trazer a palavra da maneira do Senhor. Que toda a verdade seja revelada a cada um de nós. Eu venho interceder pela vida de cada uma das suas filhas que estão aqui, Pai, de cada uma das suas filhas que entrarão depois e também dos seus filhos, Senhor. Eu venho interceder pela vida de cada um deles, pedindo que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre a vida de cada um, que no lar de cada um deles, Pai, possa estar presente o amor, a paz do Senhor Jesus. Que em todos os ambientes haja harmonia, Pai, em nome de Jesus. Eu venho repreender, Pai, e interceder sobre a casa deles. E repreendo todo espírito de contenda, todo espírito de discussão, todo espírito de incredulidade, de coração endurecido. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, declaro que maior do que todas as coisas é o Senhor. O Senhor é o Deus, é o Pai Todo-Poderoso. O Senhor é soberano, o poder do Senhor não se iguala a nada, nada desse mundo e nem no mundo espiritual. Satanás é um perdedor.
É isso que nós sabemos e declaramos diante do mundo espiritual. Satanás, você é um perdedor. Deus é soberano. O seu fim já foi decretado, Satanás. E na nossa vida e na nossa casa, você não tem poder, porque maior e acima de você está o nosso Deus, aquele que nós amamos, aquele que nós servimos, Deus Pai Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Todo esse poder e toda essa glória está acima do mundo das trevas. E é essa verdade que nós temos buscado a viver todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai, por mais uma manhã gloriosa na Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque a Sua presença nos traz toda a direção que nós precisamos. Nós estamos aqui, Pai, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o Seu nome, porque toda honra e toda glória é do Senhor, e assim sempre será. Todos os dias da nossa vida, Pai. E eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Bom dia, Deus Irê. Bom dia, Dilma. Bom dia, Damiana. Bom dia, Simone. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 de Atos. Traz para nós sobre o confronto entre o Evangelho e os poderes de Éfeso, da cidade de Éfeso. Amém? Então, num contexto geral, Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor romana, que hoje é a Turquia, tá bom? É a atual Turquia. Então, com mais de 250 mil habitantes, isso naquela época, tá bom? Era uma cidade sede do templo de Ártemis. Diana, né? Tá entre parênteses aqui no contexto da explicação, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, hoje destruído. Hoje esse templo só sobrou ruínas. É triste, né? Mas só sobrou ruínas desse templo. Não tem mais, não existe mais. Até se vocês quiserem pesquisar depois, para vocês conhecerem um pouco mais, eu dei uma pesquisada e vi fotos, tem pessoas que viajam para lá e colocam fotos no Google, tá bom? Era também uma cidade que era um centro de idolatria. Nessa cidade eles tinham um centro, muita idolatria nessa cidade, muito ocultismo, muito comércio religioso. E esse capítulo também mostra para nós o poder do Evangelho que transforma a vida das pessoas, que transforma a cidade, estruturas espirituais e também econômicas, tá? Mas sempre com confronto. Sempre tem um confronto, porque a verdade da palavra traz um confronto principalmente na área política, socioeconômica da cidade. Nós vamos ver isso aqui também, tá? Então vamos ler o versículo 1 e 2, quando diz assim, ó. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então Paulo encontrou com aquele povo, né, com os discípulos ali em Éfeso e faz essa pergunta. Ou seja, eles creram, mas não conheciam o Espírito Santo. Entende? Eles não conheciam. Então, há aqui uma evidência clara que a sua fé, né, a fé deles, estava incompleta. Uma fé incompleta, uma fé mal ensinada, mal explicada. Faltava explicação ali, uma explicação maior. Lembra de Apolo? Apolo teve um ensino e um conhecimento limitado. Depois veio aquele casal, olha, já esqueci o nome do casal, e ensinou ele com amor, ensinou ele com muito respeito, né, com muito cuidado, assim nós vimos ontem.
Eu lembro que ela chamava Priscila. Áquila e Priscila, eles chamavam. Foi e ensinou Apolo. Então, aqui na cidade de Éfeso, nós vemos a mesma situação. O povo tinha uma fé incompleta, tá bom? E Paulo, aqui, logo no início, então, ele identifica uma deficiência doutrinária para esse povo e não assume automaticamente que estavam salvos. Então, assim, ele não sabia se aquele povo tinha recebido o Espírito Santo para declarar, então vocês estão salvos. Então, isso demonstra prudência, né, e responsabilidade com o Evangelho e a vida das pessoas diante do Senhor. Amém? É isso que demonstra aqui. E isso é importante para nós, porque mostra responsabilidade. Antes da gente abrir a boca para falar o que a gente não tem certeza, nós precisamos investigar, nós precisamos observar as coisas que tá à nossa volta, tá bom? Outra coisa. O que nós temos aqui de, vamos dizer assim, de lição desses 2 primeiros versículos iniciais? Que crer não é suficiente se não for na plenitude da verdade do Evangelho. Então, nós precisamos conhecer a verdade do Evangelho na sua essência, na plenitude dele. E é isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Amém? E é o que você faz também no seu secreto, quando você lê, quando você medita, quando você busca compreender aquilo que você está lendo. Amém? Glória a Deus. Versículo 3 diz assim, ó. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus. Então, descobre-se que eles conheciam apenas o batismo de João. Era um conhecimento limitado, também limitado. João Batista chamava todos ao arrependimento e preparava o caminho para o Senhor Jesus. Ele preparava o caminho e apontava o caminho para Jesus. E eles não conheciam Jesus. Eles não tinham esse conhecimento da vinda do Senhor Jesus. Então Paulo esclarece, João não era o fim, Jesus é o cumprimento. Paulo faz esse esclarecimento para eles. Então veja que o evangelho completo é arrependimento, a fé no Senhor Jesus e o novo nascimento pelo Espírito Santo através do batismo nas águas e o Espírito Santo que o Senhor Jesus envia através de todo aquele que crê, que tem fé, é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então o evangelho completo é isso. Arrependam-se de seus pecados, creiam que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, para que você receba o novo nascimento através do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. 12 homens, mais ou menos, estavam ali. É o que diz a palavra do Senhor. Então, eles são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo. E ali mesmo eles começam a falar em língua. Então, aqui confirma a plenitude da conversão deles. Aqui é confirmado, assim como aconteceu em Atos, né? Em Atos 2, com os judeus, e depois em Atos 10, com os gentios. Aqui também há a manifestação visível da presença do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o selo da nova aliança. Não pode ser ignorado e nem substituído por nenhuma religiosidade. Glória a Deus, né? Aleluia. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo.
Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então, Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Então, veja, ele ficou 2 anos nesse lugar, levando a palavra. Né? Paulo pregou ali por 3 meses nas sinagogas, é isso que diz a palavra. Mas diante da rejeição deles, né, por teimosos, né, diz assim a minha tradução, diante da rejeição, né, eles eram teimosos e não acreditavam naquilo que Paulo estava falando. Então, diante da rejeição, ele vai para a escola de um homem chamado Tirano, aonde nessa escola ele fica por 2 anos ensinando. Por 2 anos, aleluia. Então era um ponto estratégico para Paulo, concorda? Paulo teve um ponto estratégico de ir para essa escola. Ele faria um ensino diário lá, um discipulado profundo. Ele teria oportunidade de fazer isso dentro dessa escola, e assim ele fez. E então toda a província da Ásia ouve o evangelho. Toda a província da Ásia ouve a palavra. E isso gerou um impacto regional naquele lugar. Vejam que para uma missão sólida, exige tempo, exige ensino contínuo e formação de pessoas também. Então, durante esse tempo de 2 anos, o povo recebeu o evangelho. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O versículo 11 agora diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Então, aqui mostra para nós que Deus faz milagres extraordinários por meio de Paulo. Não é Paulo que faz, é Deus que faz. Então, aqui é relatado que objetos como lenços e aventais usados por ele curavam e expulsavam demônios. O texto destaca o seguinte, que os milagres vinham de Deus e não de Paulo e nem dos objetos. Os milagres vinham de Deus. As pessoas criam, elas criam que tocando, assim como a mulher do fluxo de sangue creu, que se ela tocasse apenas nas vestes do Senhor Jesus ela seria curada, assim ela foi curada. O poder de Jesus curou, sim, mas a fé dela veio primeiro. A fé dela se manifestou. A fé dela foi uma ação, onde ela foi até o Senhor Jesus para tocar nas vestes dele. Então a mesma coisa aconteceu aqui com os objetos, né, os tecidos que Paulo usava. A fé das pessoas levou a cura a elas. A fé daquele povo levou à expulsão de demônios. Amém? E o poder de Deus, conhecendo o coração de cada um, operou sobre isso para que acontecesse. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então não é uma fórmula mágica, não. Tá bom? É a manifestação soberana de Deus para confirmar a palavra que está lá em Marcos 16, 20. Quer ver o que está escrito lá? Vou ler para vocês, ó. Marcos 16. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir para grifar, tá? Marcos 16, 20. Diz assim, ó. Opa, vim parar em Lucas. Marcos 16, 20. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio deles, por meio de milagres, provava que a mensagem dele era verdadeira. Amém? Vou grifar o meu que não está grifado. Então é isso que nós vemos aqui. Aqui testifica
o que estava acontecendo lá em Paulo, lá em Atos com Paulo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, versículo 13, quando diz assim: alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles, presta atenção nisso aqui que eu vou ler para vocês, ó. Versículo 15, mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Presta atenção aqui. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Esses homens aqui, que traz para nós, a partir do versículo 13, cita eles como alguns judeus, né? Eles quiseram também usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. Exorcistas judeus tentam usar o nome de Jesus. Tentam usar o nome de Jesus, mas são derrotados por um espírito maligno. Os filhos de Seva, os filhos desse homem, tratam o nome de Jesus como um amuleto místico e nada conseguiram. O demônio reconhece sim o nome de Jesus. Os demônios reconhecem Jesus e Paulo como autoridade, mas não reconhecem esses exorcistas, não reconhecem esses homens. Os demônios não reconhecem eles como sendo autoridades ali. Por quê? Porque eles agem igualmente os demônios. Eles trabalham para os demônios. Então eles não têm autoridade nenhuma para expulsá-los. Nenhuma. Entenda que eles faziam práticas erradas. Eles enganavam o povo. Então veja que havendo brechas, havendo pecado na vida das pessoas, não há autoridade sobre os demônios. Eles acabam com vocês. Eles acabam com o povo. Os demônios zombam daquele que tenta usar de autoridade diante dele. Os demônios envergonham as pessoas em público. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, como alguns pensam. É autoridade. É autoridade espiritual. É autoridade relacional. Você só consegue usar o nome de Jesus com autoridade se você anda em santidade. Se você não pratica o pecado. Entendam que esses homens foram envergonhados. Eles foram surrados pelos demônios e tiveram que sair daquele lugar com as vestes rasgadas. Por isso que nós entendemos e sabemos, e para quem não sabe, precisa saber que é importante, que antes de você entrar em um trabalho de libertação, eu quero ser libertadora, eu quero expulsar demônios, com autoridade, com a mesma autoridade que os apóstolos e os discípulos, de forma a fazer uma libertação, tá? Nós precisamos estar com as nossas brechas fechadas. Nós precisamos estar gerando no nosso coração aquilo que é verdade. Porque Deus conhece o teu coração e Ele vai te dar autoridade de acordo com o que você está gerando na presença dEle. E se isso não tiver posicionado,
né? Se esse gerar não estiver sendo em verdade, então quando você, como uma libertadora, chegar diante de uma pessoa endemoniada e esse demônio se manifestar, ele vai te envergonhar. Ele envergonha a pessoa. Ele pode dizer assim: ah, como você está mandando eu sair se você está dentro de um pecado de adultério? Como você vai mandar eu sair se você está dentro de um pecado de pornografia? Ele te envergonha. Porque os demônios falam. Aí você deve estar perguntando assim: nossa, pastora, por que alguns demônios se manifestam e falam e outros simplesmente saem pelo grito e não fala nada, né? Ou outros saem e a pessoa nem percebe, saem de uma maneira mais sutil, num abrir de boca, num espirro, porque depende o quanto aquela pessoa alimentou aquele demônio. Demônios são alimentados por pessoas. Quanto maior o vício, mais alimento esse demônio recebe. Mais raiz ele cria na alma. E quanto mais raiz um demônio tem na alma de uma pessoa, mais poder ele tem sobre a vida dela. Por isso eles se manifestam. Então, quando um demônio se manifesta em uma pessoa, ali existe uma raiz profunda. Ali existiu alimento para ele ficar. Então, ele faz morada naquele corpo. Entende? E aqui era o caso desses homens, desses filhos de Seva. Esses homens praticavam a maldade, praticavam o exorcismo, faziam coisas erradas. Então eles não tinham autoridade nenhuma para mandar demônio de ninguém embora. Pelo contrário, eles tomaram uma surra. Entende? Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que abre os nossos olhos, que nos traz a verdade revelada. Amém? Por isso, todos os dias, com muito amor a Jesus, dentro de tudo que nós podemos ver, que é a verdade da palavra, nós temos buscado compreender o nosso posicionamento, o que nós devemos fazer. Se revista das armaduras de Efésios todos os dias. Todos os dias. E quando você for orar por alguém, se revista da armadura de Efésios, porque se vier flecha contrária, ela não vai te pegar. Ela vai amassar a sua armadura, vai bater em retirada, em nome de Jesus. Amém? Entendeu? É muito importante nós usarmos das armas espirituais que nós temos para nos proteger contra os ataques de Satanás e seus demônios. Amém? Versículo 17. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso, souberam da vergonha que eles passaram. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. O povo começou a se converter, porque começou a entender que não era brincadeira aquilo que estava acontecendo. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Vejam que o medo se espalha e o nome de Jesus é engrandecido aqui. O medo saudável. Esse é um medo saudável. Entende? O povo temeu a Jesus. Então, o medo saudável leva à reverência e não ao pânico. Aleluia. Entende a diferença aqui do medo, o medo saudável? O evangelho verdadeiro confronta o espiritual sem sensacionalismo, mas com muita autoridade. Aconteceu aqui que nós vimos que
ao crerem, eles começaram a confessar publicamente as coisas más que eles teriam feito. Então acontece um grande arrependimento, aqui acontece um arrependimento em massa. Aleluia. Avivamento é isso. É um arrependimento em massa do povo. O povo entregando a vida para Jesus em milhares de pessoas, filas e filas de pessoas entregando a vida para Jesus. Então aqui acontece um grande arrependimento, a destruição pública de recursos caros. As pessoas começaram a entregar os livros que eles tinham, né? Livros de feitiçaria, e eles começaram a levar esses livros para serem queimados, calculados naquela época, um valor estimado mais ou menos de 50 mil denários. Milhares de dias de trabalhos. Milhares de dias de trabalho aqui. Assim os estudiosos relatam para a gente. Então, quando há uma verdadeira conversão, há renúncias visíveis. Existe uma renúncia visível do povo de práticas passadas. As pessoas largam mão de tudo, se arrependem, não quer mais ficar apegado àquelas coisas que nada mais acrescenta, aquelas coisas ocultas, aquelas coisas obscuras que sabe que não presta. Isso é renúncia. É se desfazer de coisas que não prestam mais, de coisas que não acrescentam mais na vida que hoje você busca viver. É você olhar um objeto assim, em um canto da tua casa e falar, eu não quero mais aquilo aqui não. Aquilo não me pertence mais. Pode ser de quem for que veio. Nada substitui um sentimento que nós temos por alguém, sabia? Nada. Não existe objeto que substitua o amor ou o carinho que nós temos por uma pessoa. Porque o amor e o carinho que nós temos por uma pessoa deve estar dentro de nós e não apegado num objeto. Porque se estiver apegado em um objeto é uma idolatria. Eu não vou me desfazer dessa caneta. Porque essa caneta eu ganhei do meu esposo. Então, eu não vou me desfazer dela. E aí você guarda a caneta, embrulha a caneta, limpa a caneta, põe a caneta lá num lugar de honra na tua casa. E Deus está onde? Está idolatrando a caneta? Entende? Quando você começa a ser cheia do amor de Deus, cheia do amor de Jesus, não tem espaço para nada disso. Nada disso tem valor. Você começa a entender que o valor verdadeiro é o que você consegue carregar dentro de você, pelas pessoas. Amém? Obrigada, Jesus. Os nossos olhos mudam quando o amor de Jesus chega. Nunca se esqueça disso. Quando você começar a olhar para as coisas, você vai sentir isso, tá bom? Através das renúncias que você vai fazer, você vai perceber que o seu olhar mudou, tá bom? Versículo 21. Continuando o 19, né, que eu não terminei, diz assim: e quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50 mil moedas de pratas. Versículo 20. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Glória a Deus. A mensagem fluía, a mensagem continuava caminhando. É esse o objetivo até hoje, tá bom? Versículo 21. A desordem em Éfeso. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. E ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Então aqui Paulo, guiado pelo Espírito Santo, decide ir a Jerusalém. E depois ele vai a Roma, mas sempre guiado pelo Espírito Santo. Então ele faz o quê? Ele envia Timóteo e Erasto até a cidade da Macedônia.
É isso que traz aqui para nós. Qual era a direção missionária? A direção missionária, ela é planejada, mas sempre submissa ao Espírito Santo. Precisa de existir um planejamento, mas diante desse planejamento, nós precisamos confiar no Espírito Santo, pedir um direcionamento do Espírito Santo ao que Ele quer, se é aquilo que Ele deseja que nós fazemos, se está certo o nosso planejamento, se é esse o caminho que nós devemos seguir. Amém? É sobre isso. 23 agora, diz assim: foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Versículo 24. Um ourives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então, ele chamou esses e outros da mesma profissão e disse assim: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Então, ou seja, o ourives chamou os outros da mesma profissão e começou a debater que eles dependiam daquela fabricação, daquelas imagens para sobreviver. Versículo 26. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Então aqui o evangelho começa a afetar já estruturas corruptas. Tá bom? Nós vemos que isso é exatamente o que acontece no comércio religioso. Até hoje nós vemos isso. Nós vemos acontecer um comércio de imagens sem controle por causa da religiosidade. Tá bom? Versículo 27. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Misericórdia. Olha só. A multidão aqui, acho que a gente pode continuar lendo, né? Vamos continuar lendo e depois a gente traz uma explicação geral. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa. O que a multidão ouviu? O que os ourives estavam falando. E começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônicos que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Mandaram um recado ameaçando Paulo para não ir ao teatro. Versículo 32. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Olha o povo, vai porque está todo mundo indo, nem sabia o que estava fazendo lá. Versículo 33. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí, Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo, mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Veja bem, vamos entender essa parte aqui.
A multidão se revolta e grita ali por 2 horas, assim diz a palavra do Senhor. Grande é Ártemis, Diana, né? A deusa dos Efésios. Ártemis foi uma deusa importante na mitologia grega, conhecida principalmente como a deusa da caça, da vida selvagem e da castidade. Ela também era vista como protetora das mulheres, das crianças e dos nascimentos, e era frequentemente associada à luz e à natureza selvagem. Isso é o que eles criam, é o que eles acreditavam, é o que eles adoravam. Amém? Ártemis, assim como outras mulheres, como a deusa Afrodite, por exemplo, era uma deusa grega. Então elas eram deusas gregas, imagens feitas por homens, onde eles acreditavam nisso, onde eles colocavam toda a crença, toda a adoração sobre essas deusas. Tá bom? Ártemis, na cultura romana, é Diana, de Éfeso, que por curiosidade, olhem vocês, prestem atenção, mães, tias e avós, inspirou a criação da personagem dos quadrinhos Mulher Maravilha. Essa é uma fonte de informação do Educa Brasil. Por isso eu tô arrepiando. Obrigada, Jesus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com os personagens. Muito cuidado. Muitos personagens que as crianças amam, que as crianças adoram, que as mães vestem as crianças. Por trás existe essas fontes de criação demoníacas. Então a gente precisa prestar atenção em tudo que é colocado dentro de casa, em tudo que é vestido nas crianças. Entendeu? Então eu achei oportuno trazer isso, porque é uma verdade. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver várias fontes onde relata que sim, que a Mulher Maravilha foi criada, que a Mulher Maravilha foi criada por inspiração nessas deusas. Essas deusas eram adoradas no lugar do nosso Deus. Entendeu? Acredito que sim. Então nós vemos aqui uma manipulação emocional e religiosa em massa. O teatro de Éfeso tinha capacidade de aproximadamente para 25 mil pessoas. Então esse lugar vira palco de confusão espiritual. Quando o evangelho mexe com ídolos do povo, há uma resistência violenta, porque é uma guerra espiritual. Ídolos do povo são governados por quem? Por Satanás e seus demônios. Por isso há uma violência. Lembra que toda vez que a verdade chega no ambiente, há um confronto, e aquele que está sendo confrontado reage com violência, reage com agressividade? Assim aconteceu aqui em Éfeso. O evangelho mexeu com ídolos do povo. Por isso houve essa resistência violenta, porque não só mexe com o povo, não mexe só com o povo que é resistente à crença, por causa da crença, mas com a parte financeira, econômica daquele lugar. Você acha que as lojas que vendem imagens vão ficar felizes se parar de vender? Nós precisamos orar e pedir ao Senhor nosso Deus, poderoso, soberano, que se apresente a cada um do teu povo. E que se nós formos instrumentos para ajudar no reino, declare que você está disposta, disponível, que você está à disposição do serviço do reino, para levar a essas pessoas de forma verdadeira o amor do Senhor. Amém? Através da palavra, da verdade.
Aonde que está escrito que nós devemos adorar e idolatrar imagens? Aonde está escrito? Mostra para mim. Então eu também vou me redimir, se tiver escrito em algum lugar, e vou mudar a minha conduta. Só que não existe. Não existe. Os padres sabem disso. Eles sabem que não deve adorar imagens. Alguns já estão mudando a maneira de falar nas igrejas. Outros continuam. E o que nós temos que fazer? Orar por todos. Pedir ao Senhor por misericórdia dos que ainda são cegos espiritualmente. Pedir misericórdia para que as escamas caiam dos olhos de todos que estão cegos. Amém? É isso que nós precisamos fazer, tá? Versículo 35 agora. Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. E ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui esses homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião. E também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão, e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Então, a escravidão da cidade acalma a multidão. A escravidão da cidade apazigua a multidão. Não é escravidão, é o escrivão, escrivão. O escrivão, que na verdade aqui é o prefeito, né? Que a minha tradução traz como prefeito dessa cidade. Quem cuida da cidade, o secretário da cidade. O secretário, o escrivão da cidade, o escrivão da prefeitura, o secretário da prefeitura da cidade, acalma a multidão. Ele acalma o povo. E diz que Paulo não blasfemou, Paulo não falou nada que trouxesse toda aquela confusão. Paulo não blasfemou contra a deusa deles, em nenhum momento ele falou mal. Com isso a multidão se dispersa. Então, mais uma vez, o que nós vimos aqui? É muito claro que mostra aqui para nós que Deus usa até as autoridades civis, mesmo que pagãs, para proteger os seus servos. Então foi isso que Deus fez. Deus usou essa autoridade pagã aqui nessa cidade para proteger os servos dele. É isso que o Senhor Deus fez. Assim como está lá em Provérbios 21, quando diz assim, ó. Deixa eu ler para vocês. Provérbios 21. 21 diz assim, ó. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Então, aqui em Provérbios, confirma mais uma vez o que Deus fez aqui. Amém? Ele usou uma autoridade para acalmar a confusão que estava acontecendo ali. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O que nós aprendemos hoje? O que Atos 19 nos trouxe hoje? Qual a verdade que nos revela para que a gente
guarde no nosso coração desde o início aqui. Revela um confronto direto entre o Evangelho de Cristo e os poderes espirituais. Não só os poderes espirituais, mas também culturais e econômicos de uma cidade dominada pela idolatria. É isso que nós vimos aqui. Sempre vai haver um confronto da verdade com aquilo que não está certo, com aquilo de errado que está acontecendo. O Evangelho, ele é pregado com fidelidade. Aonde o Evangelho é pregado com fidelidade, acontece a correção da doutrina quando ela é incompleta, como nós vimos aqui. Se o Evangelho é pregado com fidelidade, acontece transformação de cidade, de vidas de pessoas. Acontece a manifestação do poder de Deus verdadeiro. Assim como nós vimos através dos tecidos que Paulo usava, aonde o Evangelho é pregado com fidelidade, acontece a exposição de uma religiosidade falsa. A religiosidade falsa é exposta de forma natural, porque a verdade do Evangelho chega. Entende? Gera também arrependimento visível, como nós vimos aqui, que uma multidão, depois de ver aqueles homens sendo envergonhados pelos demônios, houve um arrependimento em massa, visível, de todos que estavam ali. Amém? Nós vimos também que onde o Evangelho chega com verdade e fidelidade, vai sempre enfrentar resistência, onde há lucro com o pecado. Aonde as pessoas lucram com o pecado, é onde há a maior resistência. Amém? Obrigada, Jesus. Nós precisamos estar dispostos a viver uma fé de tal forma que abala estruturas espirituais, estruturas de guerra espiritual. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. E nós já sabemos a autoridade de Jesus. Nós sabemos que nós podemos carregar a autoridade de Jesus Cristo se nós estivermos posicionados. Nós precisamos estar dispostas a viver essa fé que confronta todas as estruturas sociais, estruturas espirituais, religiosas, econômicas, todas. Todas as fortalezas nós podemos dissipar em nome de Jesus, porque é a autoridade do nome do Senhor Jesus que faz. É o poder de Deus manifesto através da vida de todo aquele que busca em espírito e em verdade a presença do Pai, no seu momento de intimidade, de adoração. Quando você acessa o lugar santo, é ali que você tem que adorar. É ali que você tem que louvar, clamar, agradecer, para você alcançar a glória da presença de Deus. Amém? Nós precisamos buscar essa fé todo dia. Nós precisamos viver de glória em glória. A glória de hoje, nós precisamos buscar que ela seja maior que a de ontem. A nossa experiência com Deus hoje, nós precisamos buscar na intensidade que seja maior do que ontem. Porque ontem nós aprendemos o que foi suficiente para ontem, e hoje é um novo dia. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada. Eu te agradeço porque o teu evangelho, Senhor, não é apenas uma palavra bonita. O evangelho de Deus não é apenas uma palavra bonita. É o poder para transformar vidas, começando pela nossa. E transformando outras vidas e transformando cidades e nações. Agradeça a Deus por isso.
Agradece ao Pai. Obrigado, meu Deus, porque o teu evangelho transforma a minha vida. E assim, dessa forma, eu quero transformar a vida de pessoas. Quero levar o teu amor em lugares, em ambientes aonde o Senhor precisar que eu esteja. Me leva, Pai. Fala assim com o Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda fé incompleta. Se a nossa fé está incompleta, livra-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Aquela fé superficial ou baseada em rituais, livra-nos dessa fé, Pai. Em nome de Jesus, lava-nos com o sangue do Cordeiro. Que a nossa fé seja completa, que a nossa busca seja intencional. Eu peço a Deus por isso na vida de vocês e na minha também. Em nome de Jesus. Que nós possamos nos desfazer de tudo que é incompleto na nossa vida e nos dedicar de verdade ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus habite em nós com plenitude e que o Espírito Santo de Deus nos dê autoridade verdadeira para viver e agir em nome de Deus, em nome de Jesus. Que nós nos fortalecemos, que nós possamos nos fortalecer na presença do Senhor todos os dias. Quando você aprende a buscar o teu secreto, você sabe onde você tem que ir quando você não está bem. Quando você aprende a acessar esse momento teu com o Senhor, você aprende que antes de buscar uma direção, primeiro é com o Senhor que você busca. Muitas vezes ali mesmo Ele já te responde. E esse momento é seu, entre você e Deus. Eu peço a Deus que Ele confronte em nós tudo que ainda dentro de nós se assemelha com uma vida velha. Tudo aquilo que está dentro de nós que nos arrasta para uma vida antiga, para uma vida velha. Eu peço a Deus que confronte em nós, que arranque de nós, que arranque com força. Em nome de Jesus. Queima, Senhor. Limpa. Destrói tudo que não vem do Senhor, que está dentro de nós. Eu peço isso a Deus. Que Ele queime tudo que não pertence a Ele mais, que nós ainda insistimos em carregar. Que Ele arranque com força da nossa vida. Tudo que não nos pertence, não cabe mais, não combina mais com a gente. Tudo que não combina mais com você, eu peço para que Deus tire da tua vida. Em nome de Jesus. Porque o Pai já sabe o que você está gerando no teu coração. Então Ele precisa te entregar aquilo que você está gerando. Mas se não tem espaço dentro de você porque você insiste em carregar o velho, o novo não chega, então solta o velho. Deixa ir. Deixa a água corrente levar o velho. Para você receber o novo. Amém? Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor Deus que nos dê coragem para anunciar o evangelho dele de forma verdadeira. Peço ao Senhor Deus que nos dê coragem e ousadia para que a gente leve a verdade mesmo aonde isso possa mexer com os sistemas, com a cultura, com o lucro do povo. Mas que a verdade de Deus prevaleça acima de tudo, para todo sempre. Porque assim como um dia a verdade chegou na nossa vida e mexeu com as nossas estruturas e mexeu com tudo aquilo que nós vivíamos, e nós estamos aqui hoje, rendidas ao Senhor. Quantas coisas também a gente fez errado lá atrás? A quantas coisas nós também éramos apegados e quando a verdade chegou para nós, porque alguém trouxe a verdade, nós começamos a soltar e a deixar as coisas que não nos pertenciam mais ir embora. Assim também você vai fazer na vida de alguém, com amor e não com força, com sabedoria, com coragem, com a verdade da palavra. Amém?
Obrigada, Jesus. Que assim como Paulo, nós possamos viver um propósito. Viver com propósito. Que nós possamos viver sensíveis à tua voz, Senhor. Fala isso ao Senhor. Pai, me ensina a viver com propósito, sensível, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu seja obediente àquilo que o Senhor me pede, que eu seja totalmente guiada pelo Senhor, que eu seja conduzida por suas mãos, meu Pai, e não pelas minhas próprias vontades. Que o teu Espírito Santo me guie, peça isso ao Senhor. Que o teu Espírito Santo me guie por onde eu precisar caminhar. Para que o teu nome seja engrandecido e não o meu. Porque é o nome do Senhor que deve ser exaltado e não o meu. Fala isso ao Senhor. É tudo para o teu reino, Pai, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Amém? Para que a tua glória, Pai, para que a tua glória seja exaltada, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que todos reconheçam que grande é o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu ligo na terra tudo, eu ligo no céu tudo que nós declaramos agora aqui, Pai. Tudo que nós declaramos, Senhor, que nós precisamos que o Senhor nos dê coragem, nos dê força, que o Senhor nos traga a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, que é o Seu nome, Senhor, que deve ser exaltado e não o nosso. Eu ligo no céu, Pai, tudo que nós declaramos e venho pedir ao Senhor como intercessora de todas as Suas filhas e filhos que estão aqui, Senhor. Ajude-nos, Pai, a nos posicionar em espírito e em verdade, assim como Paulo. Que nós tenhamos essa força de não desistir, de não parar, de não recuarmos quando houver uma opressão, quando houver uma resistência ou rejeição. Que somente a Tua verdade, Pai, seja declarada através da nossa boca, através do conhecimento que a nós está sendo revelado, através de tudo aquilo que o Teu Santo Espírito vai nos trazer para que seja dito, Senhor. Nós cremos nisso, tomamos posse da palavra do Senhor e declaramos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Obrigada, Pai. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida. O nosso Pai, protetor, Deus provedor. Aquele que nos ensina, que nos acalma. Aquele que nos protege de forma que nada nesse mundo consegue nos proteger. Obrigada, meu Pai. Obrigada por esse amor sem limites que o Senhor tem por nós. Obrigada porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor sempre se fez presente, mesmo que em silêncio. Nós sabemos que lá o Senhor estava, porque se o Senhor não tivesse, nós teríamos nos perdido. Talvez nem estaríamos aqui. Jesus, nós te amamos muito. Ensina cada uma de nós buscar o Senhor ainda mais, em verdade. Ensina-nos a nos derramar mais no lugar santo, na segunda porta do tabernáculo, Senhor. Ensina-nos a derramar de tal forma que o acesso para a terceira porta fica muito fácil para nós. Nós só queremos a Tua presença, Pai. Porque é diante da Tua presença que nós somos fortes e corajosos. É o Senhor que nos dá essa força, nós não temos capacidade para isso. Nós consagramos ao Senhor a nossa vida, os nossos negócios e te damos glória, 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 glória.
Aleluia, Jesus. O Senhor é santo, 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 santo. Mantenha o nosso nome no livro da vida, para que nós sejamos reconhecidas na hora da nossa morte. Em nome de Jesus. E se você está aqui e ainda não é batizada, entrega a sua vida a Jesus. Declara a Ele que você depende dEle, que você entrega a sua vida a Ele. Tome essa decisão em nome de Jesus. Se você não é batizada ainda e deseja entregar a sua vida a Jesus, declare a Ele. Faça essa oração comigo se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Repete assim: Senhor Jesus, nessa hora eu abro meu coração ao Senhor e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e eu declaro que a partir de hoje o Senhor é quem governa a minha vida. O Senhor é quem me dá toda a direção. Eu quero ser totalmente guiado pelo Senhor Jesus, pelo Santo Espírito de Deus. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Protege a nossa casa. Senhor, protege os nossos negócios. Traz, Senhor, o prover que nós precisamos para o dia de hoje. Todo prover necessário, Pai. Todo prover financeiro, Pai. Aumenta as provisões dos nossos celeiros para que nós possamos, Senhor, edificar o Teu reino. Para que nós possamos com alegria, Pai, patrocinar o Teu reino. Traz, Senhor, para nós mais recursos financeiros. Assim nós podemos financiar as obras do Senhor com alegria, com amor. Esse é o desejo do nosso coração. Queremos fazer mais para o Teu reino, Senhor. Confia em nossas mãos, Pai, mais provisões para que nós possamos financiar as Suas obras. Assim nós declaramos, Pai, te pedimos, no nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por esse ministério. Declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Que tudo que nós estamos vivendo aqui é para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que você possa estar sensível aos comandos do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe.